Meus amigos, agora vamos falar a respeito do caso de Felipe Martins, aonde o governo americano se pronunciou oficialmente, ou seja, de maneira formal, de que Felipe Martins não esteve nos Estados Unidos e nunca deu entrada ali naquele país na data da qual o levou a ser preso de acordo com as afirmações contidas ali no inquérito que o levaram à prisão e o mantiveram preso por mais de 6 meses. E dentro desses 6 meses houveram 10 dias aproximadamente aí de solitária, né? Ou seja, violando vários princípios dos direitos humanos, esta conduta adotada pelo governo brasileiro, em especial pela Suprema Corte deste país. Mas o que nós vemos no Brasil é o colapso de um princípio básico do Estado de Direito. Ninguém pode ser privado da sua liberdade com base em provas falsas, manipuladas ou sem origem legítima. Quando surge a suspeita de que documentos usados para fundamentar prisões, inquéritos ou decisões são falsos, isso atinge o coração da justiça brasileira. Não se trata de direita ou esquerda, trata-se de verdade, devido processo legal e responsabilidade institucional. A Constituição Federal é clara. O artigo 5º, inciso 14, diz o seguinte: ninguém deverá ser privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, entre aspas. Assim como também o artigo 5º, lá no inciso 16, diz o seguinte, abre aspas, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, fecha aspas. Isso significa que qualquer decisão judicial tomada com base em prova falsificada é nula de pleno direito. E mais, as atualizações conscientes de prova falsa configura crime previsto no artigo 299 do Código Penal, que é falsidade ideológica, e no artigo 350, que trata de uso de documento falso. Se há dolo, há também a figura do abuso de autoridade, que é prevista ali na Lei 13.869 de 2019. Cujo artigo 30 pune quem decreta prisão sem justa causa ou usa processo judicial para perseguir alguém. No plano internacional, os Estados Unidos têm leis rígidas sobre fraude documental, especialmente quando há uso de documentos falsos em cooperação jurídica ou investigações conjuntas. O princípio é o mesmo. Fraude contra a justiça é ofensa contra o próprio Estado de Direito. Portanto, se confirma o que houve o uso material falsificado, duas violações se tornam evidentes. Primeira, a violação contra o país de origem dos documentos, onde se cometeu fraude internacional. E segundo, a violação contra o cidadão brasileiro atingido por uma decisão judicial baseada em falsidade. Diante de algo assim, o que deve acontecer? A resposta está na própria Constituição. Controle, transparência e responsabilização. O Senado Federal tem a prerrogativa de fiscalizar e julgar ministros do Supremo por crime de responsabilidade de acordo com o artigo 52 no seu inciso 2º. E o Ministério Público tem o dever de investigar toda suspeita de falsidade ou abuso de poder, independente de quem pratique o ato. Quando o Estado se cala diante de uma fraude, ele também se torna cúmplice. E quando uma corte se fecha em torno de seus próprios erros, ela perde a legitimidade moral para julgar qualquer cidadão. O Brasil precisa resgatar o princípio da igualdade perante a lei. Se qualquer cidadão seria punido por falsificar um documento, ninguém, nem mesmo o ministro do Tribunal Superior, pode estar acima da lei. A verdadeira força de uma democracia não está no medo que o poder impõe, mas na coragem das instituições de corrigir seus próprios erros.